Quando você chega, em todos os lugares eu costumo dizer, antes de mais nada, né? 2 ouvidos e uma boca. Então, escutando, aprendendo, em primeiro lugar, reconhecendo. Você trabalha de um jeito, você quer que a pessoa se transforme completamente em uma semana. Nem você faz isso. Então, a primeira coisa que eu recomendo é, primeiro, vamos mudar a nossa identidade. A gente hoje tem 3, 4 gerações trabalhando no ambiente de trabalho. Então, ou seja, o que move algumas gerações não move outras. Ouvir pessoas regularmente e escrever a narrativa. Construir essa narrativa para que ela seja um farol, um norte. Sérgio Tavares é CEO e conselheiro de empresas. Ele foi CEO do Grupo Marilan por 10 anos, onde liderou um forte turnaround de crescimento e a aquisição da Casa Suíça. Ele também foi CEO na Kellogg Company no Brasil e líder da região andina. Atualmente, Sérgio é conselheiro na Pecim, na Frescato e na Filtros Europa. Ele valoriza o conhecimento e a formação acadêmica e já participou como coautor de um livro sobre autismo e o trabalho. Sérgio é casado e tem 2 filhos. Suas paixões incluem viajar com a família, carros antigos e o futebol do Santos. O dia que tiver que acontecer comigo vai ser dessa forma, de que forma vai ser. Então eu sempre falo que palavras, comportamentos e atitudes, né? O áudio e o vídeo, eles têm que estar muito alinhados, né? A cultura do processo e não a cultura da urgência. Na hora de chegar, você ter essa humildade de escutar e reconhecer o que foi feito até ali. Antes de chegar já logo enumerando, né? Ó, tá errado aqui, 1, 2, 3. Bem-vinda, bem-vindo. Você está no podcast Rumo. E hoje a gente está recebendo o Sérgio Tavares, um amigo querido. Nós somos amigos há muitos anos, né? A gente à distância, amigos à distância, né? Passei pela tua carreira aí em vários momentos diferentes, a gente sempre se fala. E Sérgio, vocês já viram a jornada dele, a gente acabou de passar o histórico dele aqui no vídeo. E a ideia é que o Sérgio esteja conversando com a gente sobre mudanças e que o negócio dos negócios são as pessoas. Essa é o mantra, né, da execução dele como presidente, como conselheiro que ele é hoje e que vem trazendo transformações super importantes, construindo valor, gerando empregos, vida para muitas famílias que trabalharam nas empresas que ele liderou e sempre com esse olhar e esse foco nas pessoas. Sérgio, seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Muito feliz de estar aqui. Obrigado pela oportunidade de a gente poder aqui trocar os dois aqui um pouco desses anos de carreira, né? E poder, claro, a gente sempre aprende num momento como esse aqui de compartilhamento entre os dois. Maravilha. Vamos direto ao ponto. Eu estou curioso como é que você conduz essas transformações. Eu sei que você pegou empresas de médio porte e depois você transformou essas empresas em empresas de grande porte. Salvou operações que iam ser fechadas e, na prática, trouxe vida, trouxe emprego, trouxe, enfim, crescimento para essas empresas. Bom, Marcelo, acho que sempre, né, quando você chega, né, em todos os lugares eu costumo dizer, antes de mais nada, né, 2 ouvidos e uma boca, né? Então, escutando, aprendendo, em primeiro lugar, reconhecendo, né, tudo que foi feito até aquele momento, né, porque, bem ou mal, teve uma equipe que trouxe esse negócio até aqui, então costumo ter isso muito claro. Então, acho que esse cuidado, nós executivos, né, precisamos ter, né? Então, na hora de chegar, você ter essa humildade de escutar e reconhecer o que foi feito até ali. Antes de chegar já logo enumerando, né? Ó, tá errado aqui, 1, 2, 3. Não, vamos lá. Ó, aqui chegou,
estamos aqui, e aí você começa, né? Eu acho que, antes de mais nada, gerar essa confiança, gerar engajamento, começa, no meu ponto de vista, por aí, né? E tem um outro detalhe importante. Então, quando você chega, acho que diagnóstico, né, é sempre um detalhe, né? A gente olha isso de uma maneira, o que que é isso, né? E o que que é o diagnóstico, né? Então, acho que em todas as situações ao longo dessas mais de 3 décadas, é como você, né, nesse sentido, chega e tem a capacidade de ler o ambiente, ler a cultura, ler o clima organizacional, né? E você, nesse sentido, né? Até porque não tem uma receita de bolo, né, Marcelo? Esse é o grande ponto, né? Não tem essa. Aqui você Olha, chega. Sérgio, que riqueza que você já está trazendo para a gente. E eu acho que isso serve não só para presidentes, conselheiros, mas serve para qualquer pessoa que chega num ambiente novo, né? Numa organização nova, num cargo novo dentro da mesma organização, que é, primeiro, entender essa situação. Mas eu achei bonito o que você falou, que é olhar a parte positiva primeiro, porque normalmente a gente tem essa tendência como seres humanos de olhar as coisas negativas. Então, você está dizendo pô, Marcelo, quando você chegar lá, primeiro olha o que é positivo, constrói na sua mente essa visão e conta para as pessoas o valor que você dá para elas. Porque eu já entendi, a vida fica mais fácil, né? Se você chega e ao invés de ficar procurando problema para resolver e avançar, primeiro você vai localizar a história, vai reconhecer as pessoas, vai identificar os pontos fortes, para num segundo momento aí sim entender, e aí talvez até com elas, né, identificar os problemas para depois começar esse diagnóstico sem a receita de bolo, diagnóstico feito com elas. Conta mais. Exatamente. Então, por isso que eu costumo dizer, né? E é o tema aqui da nossa conversa, né? O negócio do negócio são as pessoas. E para mim, ontem, hoje e sempre. A gente fala muito de inteligência artificial, a gente tem muita coisa evoluindo. Que bacana que isso está acontecendo, mas eu não acredito que sem as pessoas a gente vai fazer o que precisa ser feito nas organizações. Retomando o diagnóstico, Marcelo, então é isso, né? Não existe essa receita de bolo, né? Então esse é um ponto importante para que a gente aqui, em cada situação, cada projeto, cada empresa, ela demanda aqui um olhar bem criterioso, bem cuidadoso, né? E com muito cuidado, né? De cada situação, né? Então, eu diria que elencar, ter um inventário das coisas que precisam ser feitas é importante, e isso não pode levar muito tempo. Isso não pode levar, eu vou chegar, leva um ano para fazer o inventário. Esquece. Os negócios de hoje, a velocidade que exige, né, entrega de resultados, né, você precisa ter essa capacidade de elencar. É claro, você pode ter lá na última página do caderno quais são as 15, 20, 30 prioridades, mas quais são as 3, 4 que vão mudar o ponteiro da organização. Isso eu acho que é importante também, né? Mudar o ponteiro com relação a resultado e mudar o ponteiro Vitórias com relação rápidas. a das pessoas, né? De entender o propósito, de entender o porquê a gente precisa fazer as mudanças que demandam aquele momento, né? Legal. Eu, Então eu acho queria que ouvir uma história. Eu quero ouvir, eu gosto de história, Sérgio. Você tem alguma história, alguma jornada tua que materialize, que exemplifique esse conceito? Tem alguma coisa icônica aí? tem. E o que eu falo sempre, e eu vou te dar um exemplo de um diagnóstico feito e que na prática ele não, por exemplo, ele não trouxe resultado. Ó, olha só o que eu vou, eu Opa, vou te trazer aqui, então. é bom. Para a gente evitar de fazer isso. Aprender com os erros dos outros é a forma melhor de aprender, porque você consegue evitar, né? Exatamente, Marcelo. Então, esse é o ponto, né? Então, acho que a coragem para decidir é tudo, né, na nossa vida, né? Então, acho que. E eu vou te trazer aqui um exemplo. Eu vou voltar aí 2 décadas, eu vou voltar aí quase 20 anos atrás, né? E quando o mundo começou, né, com essa onda de saudabilidade, de uma série de coisas, né? E que isso ia mudar o ponteiro, né? Como tantas verdades que a gente já escutou, né?
mesmo no varejo brasileiro, que as grandes multinacionais vão tomar conta do país, como a saudabilidade ia tomar conta da alimentação do país, né? Então você Sim. vai, você faz focus grupos, você faz uma série de coisas, você escuta esse consumidor, o consumidor é capaz de te dizer o que ele quer comer, quanto ele quer pagar, uma série de coisas, você vai todo entusiasmado com relação a isso. Pá, inovação, produto, embalagem, uma série de coisas, você coloca o produto, você vai no varejo, cadastra ele, põe lá à disposição em um local privilegiado para esse consumidor, e aí a venda que você imaginava que ia ser de X, ela é de X menos muita coisa, né? E acaba virando um nicho, né? Muito pequeno e uma demanda de tempo, capital, recurso, que aí você fala, opa, né? Então, o diagnóstico também passa, né? Eu estou trazendo esse exemplo, né, Marcelo? Porque o diagnóstico passa também de a gente entender a realidade, né? E aonde realmente a gente muitas vezes, né, não se perder em coisas que parecem grandiosas ou que estão aí na moda, ou que estão todo mundo falando e que não necessariamente vai fazer acontecer ali o resultado de curto e aí, muitas vezes de médio prazo. Não significa que a gente não tenha que olhar tendências, né, Marcelo? Ou que a gente Sim, não tenha que estar sim. mais cuidado, por isso que eu falo do inventário e das escolhas. Mas, Sérgio, deixa eu aprofundar um pouco, concordando com você. Eu estou no meio de um debate, que eu vou te chamar ainda para esse debate, da construção de um movimento, né? Para a gente ajudar as empresas médias aqui no Brasil, principalmente os empresários, a pensarem sobre modelos de crescimento. E ontem eu estava num debate com Oswaldo Nardinelli, que falou no podcast anterior, e a gente estava falando sobre isso, sobre planos e a extensão dos planos. E o que eu estou achando muito interessante é que você está colocando uma realidade que eu acredito que todo mundo sabe que a realidade está se transformando continuamente, mas nunca para aquilo que a gente acha. Não é? Ela está se transformando. A gente acha que vai se transformar para uma coisa e e ela acaba se transformando para outra coisa. E aí você está falando de um ponto-chave que olha só, você tem que olhar tendências, mas está muito concreto na realidade e monitorando a realidade, para ver se esse teu plano continua atualizado, porque de repente a realidade está indo para um lado que não era aquela tendência que a gente entendeu. Então, fazer coisas de muito longo prazo, não é que a gente não tem que pensar a longo prazo, a gente pode pensar a longo prazo, mas a gente tem que monitorar a curto prazo. É isso que eu estou entendendo que você está falando. Exatamente, Marcelo. Até porque, né, eu tenho sempre comigo o seguinte: o que viabiliza esse futuro ou esse olhar a longo prazo é o presente. Sem presente não tem futuro, Marcelo. Então, ou seja, a gente precisa viabilizar, né, e nos negócios, né, o resultado do presente é que ele realmente vai fazer com que a gente possa viabilizar até esse sonho, né, algumas situações que a gente visualiza aí de médio e longo prazo. Então, ter essa disciplina, né, e a gente vai até falar um pouco aqui ainda hoje, né, sobre isso, é muito importante, né? Senão a gente coloca, eu sempre digo, toda a força, toda a energia, né, em situações e iniciativas que parece que vão mudar o mundo no curto prazo e a gente esquece de fazer o básico, né? Então, agora, você falou que ia contar uma história, então foi de saudabilidade. Quer continuar a história? Eu acabei te interrompendo, né? Porque eu quero ver Então, como eu acho terminou, que né? ela até terminou, mas eu acho que aqui é só para deixar claro, né? Então, ou seja, foi uma aposta gigante que aquilo mudaria o contexto de vendas, de resultado, de escala da companhia naquele momento. E foi, na verdade, eu diria uma decepção, né? Porque
no final do dia, aquilo eu sempre brinco, que ele estava vendendo muito na Barra da Tijuca e na Faria Lima, né? E o Brasil não é só isso, né, Marcelo? Esse é o outro ponto, né? É verdade que a gente tem uma população e uma gama impressionante, mas muitas vezes a gente concentra algumas ideias, propostas, iniciativas em algo ainda que é pequeno no Brasil. E o que vai fazer, eu sempre brinco, que vai pagar o custo fixo, né? Não é a Faria Lima e não é a Barra da Tijuca, né? Perfeito, perfeito. Então, o primeiro passo você contou para a gente que é chegar, observar e construir um diagnóstico junto com essas pessoas, né? Identificar os problemas de diagnóstico. Qual é o segundo passo? Bom, o segundo passo é pessoas, né? Então, esse é como cuidar delas, né? Isso é muito importante, porque e eu falo cuidar é cuidar de quem está e muitas vezes cuidar de quem tem que finalizar o ciclo ali por alguma situação, né? Sempre falo que várias situações nas empresas, né? A gente tem profissionais, tem pessoas que acompanharam a jornada ali durante 10, 20, 30 anos, e isso não significa de não reconhecer tudo que essas pessoas fizeram, mas em determinadas situações, como é que você toma essa decisão? E o como tomar essa decisão é algo muito importante, porque isso pode alterar em todas as situações o clima organizacional. Por isso que eu falo do cuidar de quem finaliza os ciclos e cuidar de quem, né, fica. E às vezes, muito cuidado com quem fica, porque quem fica, o time que fica, é que está olhando para você e fala assim: opa, será que o dia que tiver que acontecer comigo vai ser dessa forma? De que forma vai ser? Então, eu sempre falo que palavras, comportamentos e atitudes, né? O áudio e o vídeo, né, Marcelo, eles têm que estar muito alinhados, né? Se não tiver alinhados, é, é bem difícil nessa situação, né? Você manter uma coesão, né? Com relação a time, né? Então, acho que isso é importante a gente estar. E aí, é claro, quando a gente fala em posições como CEO, de conselheiro, você também está atento a todo o ecossistema. Para baixo, né? Os times, né? -2, -3, mas para cima, a gente nunca esquecer, né, que o executivo, né, especificamente o CEO, né, neste caso, ele tem que atender a demanda, muitas vezes do acionista ou da família fundadora, família acionista, e também, é claro, como é que você faz todo o time embaixo. E como você tem essa coesão na visão de onde você tem que ir como negócio. Então, o pilar pessoas, né, dessa nossa conversa aqui, ele é fundamental e novamente, não tem uma receita de bolo, porque vai depender muito de cada projeto, mas de maneira geral, esse cuidado com para cima e para baixo é muito importante, né? Então você tem que ter aqui uma narrativa, né? E ter uma forma de explicar e ser muito claro, né? Para todos, onde o objetivo comum, né? Ele faça sentido para todo o ecossistema. Olha, interessante ouvir você, porque o que você está trazendo, às vezes, está no coração do líder. E ele sempre dividido, né, entre dois interesses diferentes. Nem sempre conflitantes, mas diferentes. Às vezes, eles são mais diferentes ou menos diferentes, mas a equipe ela está buscando os seus próprios interesses, ela tem os seus desejos. E cada pessoa tem o seu próprio desejo. E os acionistas também têm os seus próprios interesses. Às vezes é valor de mercado, às vezes é taxa de crescimento, às vezes é só lucratividade, enfim, ou até a sobrevivência da empresa, né? Tem momentos em que essa jornada pede uma ação de sobrevivência. E o que você traz é uma clareza em relação a construir uma narrativa, quer dizer, parar para pensar. E aí vou até frisar esse ponto que você está trazendo, que a ideia é sua, que é escrever uma narrativa. Eu tô num processo desse, mas eu não tinha pensado muito sobre isso.
As pessoas não estão acostumadas a escrever a narrativa daquilo que você quer construir. Você tem isso na cabeça, vai construindo, comunica bullets ou objetivos, mas é diferente de uma narrativa. Onde é que é a base dessa narrativa? Qual é a base dessa narrativa? Exatamente. E a base da narrativa é aonde temos que chegar e que isso atenda a todo o ecossistema. É claro, vou te dar aqui um exemplo, né, Marcelo? Os negócios crescem em PA e as famílias, né, tanto do acionista como dos colaboradores, muitas vezes em PG. Bom, mas como é que você faz isso, né, Marcelo? Como é que você tem uma narrativa que você engaje, que você traga todo o time em busca do crescimento, da eficiência, da lucratividade, que as pessoas entendam que com isso elas estão ganhando. E ganhando não é só ganhando o financeiro, né? Não é só chegando no PPR, chegando no bônus, não é isso, né? Como elas estão ganhando também em crescimento, né? Pessoal, em clima, em fazer parte daquela história e daquele legado que a gente está construindo, né? E por outro lado, né, quando a gente fala em acionistas, né, das empresas, que você realmente esteja entregando esse valor, né, esperado e essa expectativa que esse acionista espera. Então, ou seja, é importante a narrativa, né? Não posso chegar, né, perto do time, né? Aí falar assim, a gente tem que crescer porque tem que gerar mais lucro. Mas isso não move hoje ninguém. Principalmente porque o que acontece hoje é o seguinte, né? Os encontros de gerações que a gente tem, né? Talvez para a nossa geração é óbvio, né? Falar que tem que gerar resultado, mais lucratividade, mais dividendo, crescimento. Mas a gente hoje tem 3, 4 gerações trabalhando no ambiente de trabalho. Então, ou seja, o que move algumas gerações não move outras. E como é que você traz tudo isso num propósito que faça que todo mundo esteja alinhado e com muita coesão na mesma direção? Não pode ter, né, cada um puxando para um lado, né? Você sabe que a gente chegou a falar um pouco antes, e a pergunta que eu sempre trato com os clientes, às vezes eu estou contribuindo, né, com o crescimento das empresas, e a base da narrativa que você está trazendo para as pessoas é a mesma pergunta: é o que eu ganho com isso? As pessoas têm que ter essa resposta, mas a gente, como líder, tem que ter essa resposta primeiro e fazer essa pergunta para eles, né? O que você quer ganhar com isso? E é impressionante como eu sou surpreendido sempre pela expectativa das pessoas. Nunca é o que eu imagino. Eu imagino que ela quer uma coisa e a pessoa quer outra. E se eu não pergunto, eu vou ficar trabalhando naquela minha ideia inicial, entregando aquilo que ela não quer, aquilo que seria bom, mas não é o que ela está buscando. Exatamente. E vou te dizer mais, agora me ocorreu, você falando, me lembrei de uma coisa que bem interessante. Na gestão de pessoas, tem uma situação que aconteceu comigo alguns anos atrás. Além de tudo, essa pergunta, e muitas vezes a mesma pergunta, agora ela tem uma resposta e daqui a 3 anos ela tem outra, com o mesmo colaborador. E eu vou te dar um exemplo prático, Marcelo. Alguns anos atrás, eu chego perto de um gerente regional de vendas, né, e queria promovê-lo, ele, bom, muito bem, a performance dele, muito bem avaliado, entrega de resultados, né, outstanding, uma série de coisas bem bacana. Lá no Nine Box, ele muito bem localizado, uma série de coisas. Faço convite para ele assumir a gerência nacional de vendas. E ele estava em Minas Gerais, ele tinha que vir para São Paulo, né? E ele vira para mim e fala: pô, eu todo animado, né? Incrível, vamos trazer aquela coisa, movimentar a família, tal, gerente nacional, tal. E ele vira para mim e fala assim: Sérgio, poxa, eu agradeço, conta comigo, sigo aqui na posição que eu estou atuando nesse momento, mas eu não tenho essa mobilidade, né? Eu não tenho condições de mudar, trazer a família, uma série de... Bom, tranquilo, vida que segue. Vamos no mercado, vamos buscar, contratar um profissional.
3 anos depois, esse profissional que a gente contrata tal, ele toma a decisão de sair da companhia e a gente vai novamente buscar um profissional no mercado. E começa e contrata um segundo profissional no mercado. Esse mesmo gerente regional de 3 anos atrás, ele vira para mim, eu preciso falar com você. Precisa falar comigo? O que você precisa? Bom, vamos lá, claro. Ele vira e fala, Sérgio, eu muito chateado com a companhia e com você. Falei, ué, chateado com a companhia, comigo? Por quê? Por que eu não fui levado em consideração para essa posição? Falei, ué, Caraca! você está você tá de brincadeira comigo. Ele falou, não, sabe, aquilo tudo de 3 anos atrás, tal, mudou. Meus planos mudaram, minha esposa vendeu escola, eu tenho a mobilidade, e eu realmente, como líder, né, eu não prestei atenção em perguntar. Eu assumi que aquilo de 3 anos atrás era uma verdade absoluta que não mudaria nunca mais. E para mim aquilo foi um aprendizado incrível, Marcelo. Por mais que às vezes uma vez eu escutei um Olha, não, a segunda não, eu continuo perguntando, viu, Marcelo? mas olha só, isso é um aprendizado para você, ainda bem que está sendo para mim também, porque para quem está nos ouvindo, porque de fato a gente muda de opinião e muito em 3 anos. Muita coisa. Na verdade, ele não mudou de opinião, ele mudou foi de vida. A vida dele mudou, né? Foi mais do que a opinião dele. A vida dele se alterou. E a gente pensa, não, o cara vai ficar lá e a vida dele vai seguir daquele jeito para sempre, né? O que, logicamente, é uma loucura. Mas é a nossa tendência. Gostei muito dessa visão, que eu acho que talvez seja uma dica, né, para a turma que nos ouve, que é a importância das revisões anuais, de sentar pelo menos uma vez por ano e falar, cara, vamos falar dos teus objetivos. Amiga, vamos falar dos teus objetivos. O que você pretende para esse ano? Como é que está a tua vida daqui para frente? Ficar perguntando isso toda hora para as pessoas. Mas pelo menos uma vez por ano, esse início de ano, pode ser uma boa dica, né, Sérgio? Da gente chamar os nossos liderados e um a um perguntar, cara, como é que está o teu foco agora? Para onde você quer ir? O que você está buscando? E o que você Exatamente. quer ganhar nessa relação com a gente? Exatamente, Marcelo. Porque muda, né? E esse caso para mim foi muito emblemático, porque ele foi muito taxativo da primeira vez, muito taxativo, Marcelo. Mas muda, né? Por mais taxativa, isso eu nunca vou querer para mim. Algo nesse sentido, ó, nunca vou querer isso para mim. E 3 anos depois eu quero isso para mim. Muito bom, gostei. Gostei da história. Tem mais algum ponto fundamental? Porque eu acho que você trouxe uma coisa de uma simplicidade que é viável da gente executar, que é ouvir as pessoas regularmente e escrever a narrativa, construir essa narrativa para que ela seja um farol, um norte nessa comunicação contínua com as pessoas saberem para onde elas querem ir. Eu acho que aqui de pessoas, né, e acho que um outro ponto bem importante, né, é a gente estar muito atentos, né, Marcelo, quando a gente fala em pessoas, a diferença do que é sinal e ruído. Eu acho que isso aí tem uma diferença incrível, né? Que em muitas situações a gente é bombardeado diariamente com uma série de situações, de comentários, de coisas que são requisitadas, e ter a habilidade de ler o que é ruído e ler o que é sinal é importante, né? E que vou te dizer que não é algo simples, né? Por isso, saber com quem de simples não tem Não é, nada, né? não. Então, Isso aí não é, não. ou seja, eu acho que para mim é uma outra dica aqui, se a gente pode deixar, né? Que para mim eu venho e sigo ainda buscando a evolução nesse sentido, o aprendizado, né? De como é que você lê muitas vezes o corporal, como você lê muitas vezes um comportamento versus uma fala, né? Ou seja, e entender muito bem se às vezes alguém está falando que fala em nome da coletividade, mas está falando
só de si e não não Sim, representa a coletividade. E sim, algumas outras situações, sim. Então, acho que esse é um desafio gigantesco. Para mim, né? Para mim foi e acho que vai continuar sendo. Como é que a gente consegue ter essa leitura no dia a dia, sabe? muito bom, muito bom. Bom, esse foi o segundo ponto que você trouxe, né? Quando você vai para o turnaround, nessas organizações que você é chamado para transformar a realidade. Normalmente não é porque está tudo bem, né? Normalmente porque tem um desafio, tem uma situação que exige atenção extrema. E eu acho que você se especializou nisso de fazer uma virada de autocrescimento. Então você falou inicialmente, né, de prestar atenção situação e gerar o diagnóstico com as pessoas, e segundo, você está falando das pessoas. Qual que é o terceiro ponto aí que você normalmente traz desse movimento de transformação? Eu diria, Marcelo, exatamente, o diagnóstico, pessoas, processos, né? E processos são algo, né, como que você faz, na verdade, a empresa trabalhar em um só time. Esse aí é o grande desafio que a gente tem nas organizações, né? Porque normalmente, quando a gente chega, a gente vê silos, vê a coisa completamente dividida, né? Rituais e processos, porque eu sempre falo que processos, né? Eles são conduzidos por pessoas, né? E principalmente a gente tem ao longo da vida e da carreira, a gente vai aprendendo que as multinacionais têm os seus processos muito bem estabelecidos, né, globais, e que se replica entre as operações, então muita coisa se replica, né, de melhores práticas. Quando a gente chega nas empresas nacionais, muitas vezes, né, elas não têm, você traz, você implementa, você traz o processo, você traz as ferramentas, né? Mas aí, passado às vezes algum tempo, você fala, ué, esse processo ele 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 deixou de fazer, deixou de acontecer. Uhum. Por que que isso acontece, né? Então esse é um ponto sempre, né, que para mim e aí uma das coisas que a gente até conversava anteriormente, né, os rituais, né, ou seja, acho que isso é importante, né, Marcelo, porque Sem eles dúvida. são conduzidos por pessoas e você achar que ele vai ser sempre conduzido da mesma forma, se você não tiver esse cuidado, né? Se você não tiver alguém, se tem alguém ali quebrando em etapas, em steps, né? Quebrando os problemas, passo a passo, né? Porque com algumas pessoas liderando, as coisas acontecem, e com outras não, né? O mesmo processo, né? É, então, ou seja, então, acho que tem que tomar cuidado. E também, ao chegar, né, em projetos novos, né, tomar um cuidado dos cavalos de pau, que eu brinco. Né? Os cavalos de pau não faz sentido. Né? Cuidado muito, você fala, opa, aqui eu vou fazer aqui um 360, cuidado com isso. Isso tem que ser feito de maneira rápida, mas de uma maneira muito, muito planejada, né? E buscando realmente as áreas de oportunidade. Né? E fazer, né, no final do dia, que a autoria de tudo isso que está sendo feito seja do time. Esse acho que é outro cuidado muito que o líder tem que ter, né, Marcelo? Porque Então, Pedro, ó, eu queria, até antes de você falar muito, né, sobre esse ponto que eu já entendi, é fundamental, quero que você continue. Eu queria voltar um pouquinho sobre essa coisa que você trouxe, que está fora de moda, que é fazer as coisas aos poucos. Ela está fora de moda porque as pessoas querem dar saltos. Olha, vamos fazer isso aqui, que isso aqui vai gerar 30% de incremento em uma semana. Isso aqui vai mudar todo o jogo, isso aqui vai fazer diferente. E nós não somos assim, a nossa mente, o nosso cérebro não funciona desse jeito. Ele funciona em pequenas mudanças, passo a passo. Eu li hoje um trabalho aí a respeito de micro comportamentos. Puxa, você quer começar a economizar? O que que você pensa? Pô, final do mês eu vou botar lá R$ 3.000 numa conta. Ele fala, não, ao final da semana deposita R$ 50.
Depois, mas eu fiquei encantado. Eu falei, olha só que interessante, porque para algumas coisas eu faço isso, mas para outras não. Para outras eu penso naquele salto. E ontem mesmo eu estava falando com uma amiga sobre a importância da mudança da identidade antes da mudança do comportamento. Então, eu queria explorar um pouco isso aqui, que é, às vezes a gente quer, puxa vida, vamos nos transformar numa equipe que tem interação 100% com os promotores de vendas. Então, minha equipe de vendas trabalha muito junto com a minha equipe de merchan. Beleza. Então, o que a gente faz? Daqui para frente, vocês vão encontrar toda semana, vão fazer isso, vão fazer uma tremenda mudança. Cara, isso não funciona. Não tem como funcionar. Por quê? Porque você trabalha de um jeito e você quer que a pessoa se transforme completamente em uma semana. Nem você faz isso. Então, a primeira coisa que eu recomendo é, primeiro, vamos mudar a nossa identidade. Pô, o que é mudar a identidade? Olha, nós somos amigos dos promotores. Eu sou amigo do promotor. E o que é um micro comportamento? Puxa vida, eu telefono uma vez por semana para o promotor para bater um papo. É um micro, é um micro. Eu não vou na loja, eu não faço rota com ele, eu não fico acompanhando ele 5 horas por dia. E a ideia que a gente tem, né? O cara vai sair do zero para 5 horas por dia em campo. Eu disse, não, você vai fazer uma ligação por semana. Essa é a primeira mudança. É a primeira. Só que depois de 2 semanas fazendo as ligações, eu me identifiquei. Agora, minha identidade é que eu sou amigo do promotor, fazendo uma pequena mudança desse tamanho. Depois, eu gostei muito do que você falou. Assim, isso casa com neurociência e casa com a psicologia moderna, positiva, no processo de mudança. Eu te interromper, você ia falar do próximo passo aí, que Não, mas acho que é isso mesmo, Marcelo. É perfeito, porque você tem que temos que tomar muito cuidado, né, nesse sentido, né? Porque você está aqui no A e quer vir para cá, né? Mas esse processo ele não é assim. Por mais que esteja claríssimo onde você quer chegar, mas ele não é de maneira automática e não é num piscar de olhos. Então, a gente compartilha muito escutando agora, faz todo sentido. Eu concordo com você em gênero, número e grau, porque, ou seja, tem que fatiar. Eu sempre brinco, tem que fatiar esse passo a passo, né? E você ir evoluindo nele e de maneira natural, né? As coisas irem tomando corpo, né? Como esse exemplo que você trouxe agora, mas como um exemplo que eu posso trazer aqui, né? Processo de S&OP, né? Processo de S&OP nas organizações é a coisa mais, né? Todo mundo fala do S&OP, do S&OP há décadas, do S&OP, a geração de demanda, e a fábrica, a eficiência, o setup, custo, uma série de coisas. Como é que você implementa o processo de S&OP? Né? Então, esse é um ponto importante. Claro, cada organização, em seu momento de maturidade, cada uma tem seus processos, produtos, né? São diferentes. Quando você fala em uma indústria de transformação que entra um ingrediente e sai um produto final, algumas é montagem de várias peças e se torna um produto final. Ou seja, tem diferenças no processo nesse sentido, mas como é que você faz de um processo que para mim ele é crucial, né, nas organizações, em qualquer organização, porque a gente está falando aqui de gestão de capital de giro, demanda, nível de serviço SLA para os clientes, ou seja, como é que você faz isso? E isso em uma equipe multidisciplinar, literalmente, né? Podemos chamar de squads, o que a gente quiser chamar aqui, mas não deixa de ser um time multidisciplinar junto e que precisa ter a visibilidade do todo, né? Então, ali não adianta cada um estar olhando só a sua parte, né? Se isso não tiver integrado, né? O industrial vai querer cada vez mais produções longas, com baixos setups, para poder ter o menor custo possível. Os nossos amigos de vendas vão querer produção ali semanal, diária, dependendo da situação, porque ele
não tem muitas vezes o controle da demanda. Então, ou seja, do outro demanda um capital de giro, um estoque, desde matéria-prima até produto acabado. E quando a gente fala do tamanho do nosso país, o quanto continental ele é, e você tem que dividir isso em vários centros de distribuição, uma série de coisas, tudo é capital, né? Então, como é que você Sim, faz isso sim, de uma forma totalmente operacional. integrada, né? Uhum. Oi, Marcelo. Essa, essa jornada que você está falando é muito interessante, porque quando a gente pensa na jornada do crescimento do negócio, a gente sempre vê as pessoas botando muita pressão em vendas. E vendas, Isso. obviamente, é a ponta, mas ela não é 100% responsável, mas está muito longe de ser 100% responsável. Como é que eu vou cobrar vendas se eu não tenho estoque dos produtos que mais vendem? Como é que eu vou cobrar vendas se a gente está com dificuldade em relação a custo? Então, tem uma série de questões que eu estou te apoiando integralmente de ser multidisciplinar, onde a gente, de fato, tem que sentar com os times e deixar claro que, apesar de estourar lá em vendas o problema, ele é um problema que não começa em vendas. Alguns começam em vendas, por exemplo, a falta de previsibilidade ou mudanças repentinas de fluxos, né, de solicitação de SKUs. Então, você tem que ter uma previsibilidade dentro da organização para que as coisas funcionem. Mas o que você está trazendo é muito importante de ser aprendido, de que não existe problema, vou só chamar a turma de venda, dar um aperto e aí a gente vai para frente. Não dá para ser assim. A gente tem que entender todas as áreas que você está trazendo aí, né? Finanças, você está trazendo fábrica, você está trazendo, vai trazer RH, né? Em algum comentário, mas todo mundo junto para realmente decidir como é que essas pequenas mudanças vão evoluir dentro do grau de maturidade para o crescimento. Maturidade da nossa capacidade de crescimento. Exatamente. E não tem, ele para mim, como a gente está aqui no diagnóstico, pessoas, processos, e se tem um processo que para mim ele é primordial, ele é fundamental em qualquer organização, é esse, né? Porque exatamente isso como você trouxe, né? E ele não é só produção e vendas, né? Seja no operation, muitas vezes as pessoas só então traz o time de vendas aqui, o de administração de vendas, inteligência de vendas e a indústria para conversar, mas não é só isso, não. Então é isso mesmo. RH, quantas situações, né? Então, se a gente vai produzir mais, a gente vai precisar contratar. Ou a gente tinha X pessoas de férias, já é melhor postergar. Ou não, o estoque está alto, então vamos antecipar férias coletivas. E finanças, então isso aqui vai gerar que DRE, que PNL. Ou a gente está mudando o mix porque aqui os produtos X estão vendendo mais do que os Y e esse aqui dá menos rentabilidade. Então a gente vai precisar de mais escala para poder trazer a margem absoluta ou o inverso. Então não tem como isso ser feito, né, se não for de maneira integrada, junta esse time e todo mundo tendo claro. E aí a gente volta lá no nosso diagnóstico, na narrativa, como é que a gente engaja as pessoas aonde a gente quer chegar, e todo mundo pensando, cada um ali na sua área de expertise ou do dia a dia, trazendo ideias para que a gente possa juntos chegar naquele objetivo final. Perfeito, perfeito. Gostei muito. Eu acho que processos são as grandes alavancas das mudanças. Às vezes as pessoas querem fazer mudanças baseadas na força de vontade, ou no grau de maturidade, ou na consciência, seja lá o que for, tudo isso aí, apesar de importante, não sustenta a mudança. O que sustenta a mudança é processo, processo. E processo que se sustenta é processo que é implementado passo a passo, 5% por semana, de forma que a gente veja evolução e a gente realmente construa sobre uma base sólida. Qual é o teu quarto pilar? Exatamente. E aqui, e só complementando, Marcelo, se me permite, uma coisa que me veio agora, né? E não esquecer, né, o nosso papel como líderes, né? Que a gente não tem que fazer o processo. A gente tem que ajudar
a estruturar os passo a passo para as pessoas. Então, acho que só um ponto que muitas vezes também na cadeira, na posição de líder, né, você delega, né? Ou algumas situações, né, os que não sabem delegar fazem, né? E esse é um ponto, né? Como é que você, na verdade, ajuda a estruturar os passos. E aí as pessoas, por si só, e o time vão fazendo isso acontecer. Só complementando um pouco, que também, por mais que tenha todo o desenho bem claro, né, Marcelo? Então, acho que como é que a gente aqui, no papel de liderança, a gente ajuda a estruturar esse espaço. Agora eu que vou pegar um gancho com você nesse ponto muito importante. O que a gente está vendo hoje, Sérgio? A gente está vendo anos difíceis. Nós tivemos 2025, um ano muito desafiador, onde várias pessoas venceram, mas foi muito desafiador e nem todas venceram, apesar do esforço. Estamos entrando num ano que é mais desafiador do que 2025, a princípio, né? A gente já sabe que não pode fazer grandes previsões, mas a princípio é um ano mais desafiador. Mas você está trazendo um ponto que eu acho que é um ponto de vitória que a gente tem que prestar muita atenção, que é a cultura do processo e não a cultura da urgência. Então, vamos imaginar que você teve lá um problema qualquer durante a tua entrega de resultados. Teve uma dificuldade qualquer lá, seja, vamos pensar no canal indireto. Metade dos teus distribuidores não conseguiram performar o que você tinha planejado. Ao invés de tomar uma ação bombástica, que tal você como líder, você como diretor, como gestor da área, pensar qual é o processo que eu vou ajustar aqui? O que eu vou ter e o que eu vou pedir à equipe para fazer o ajuste? Então, não é, olha, tivemos um problema. O problema já aconteceu, ele já está aí. Agora, o que a gente vai fazer em termos de processo, não de culpa, não de apontar o dedo e, enfim, às vezes brigar enfim, trazer aquela pressão excessiva, que é o que dá vontade emocionalmente. Emocionalmente a gente tem vontades, mas não adianta nada, só gera problemas, só gera mais problema ainda para a gente resolver. Eu acho que o que você está trazendo, por trás do que você acabou de falar, tem uma cultura de que eu só resolvo coisa com processo. Então, cadê o processo? O que faltou no processo para que evitasse esse fato que aconteceu dessa vez? Puxa, se a gente fizer isso aqui, né, diferente, regularmente, eu acho que isso não vai acontecer mais. Isso é a equipe falando com a gente, como você estava dizendo. Então, mas você tem que cobrar o ajuste do processo, porque na correria a pessoa já está pensando na meta do mês seguinte, ela nem vai olhar o processo, ela vai esquecer do processo. E daqui a pouco esse processo não está valendo nada. E aí foi abandonado completamente, porque ele não está atualizado. E o guardião da atualização dos processos é o diretor, é ele. Exatamente. Não sei se isso é indelegável, viu? Esse é o ponto. Esse é o ponto, tá? Então, não, é isso mesmo. Então, gente, aqui eu sempre falo do bônus e do ônus, né? E aqui, Sim, então, o ônus, não podemos fugir da nossa responsabilidade. E é exatamente isso. Totalmente de acordo com você. perfeito. Muito bom. Legal. Qual é o próximo passo aí? Então, você falou, recapitulando, hein? Para ver se eu estou entendendo. Vamos lá. Chegada, diagnóstico, pessoas, processos. E aí, como é que você conclui esse ciclo de transformação? Ou seja, e aí a disciplina financeira e gestão de caixa, né? Ou seja, uma execução geradora de caixa. Final do dia, nós estamos em empresas, né? Necessitam gerar resultado, né? E esse resultado tem que ser contínuo para reinvestir no negócio, o negócio seguir, né? As pessoas, o crescimento. Então, tudo isso tem que, no final, ter uma geração de resultado e principalmente de caixa, né? Muito importante e principalmente, né, principalmente depois da pandemia, né? Essa é a mais recente, né?
A gente viveu algumas outras coisas, né, Marcelo? Década de 80, 90, mas Ah, talvez alguns que estão nos eu acho que é escutando quase aqui, né? todo ano, mas tudo bem, né? Aqui no Brasil é quase todo Exatamente. ano. Exatamente. Então, tem muita coisa que a gente poderia compartilhar aqui, mas eu acho que a mais recente ali, que depois já acabou sendo até muito bom para alguns segmentos, mas a gente passou ali 3, 4 meses de total incerteza, a gente não sabia nem a continuidade da vida, uma coisa, então, ou seja, né, e fora tudo que acontece diariamente nesse nosso mundo de Deus, né, a geopolítica, guerra na Ucrânia, ou seja, ele tem várias situações que impactam alguns segmentos, que impactam várias. Agora mesmo o tarifaço, numa das empresas que eu estou, pegou de cheio parte do resultado dos negócios da companhia, né? Você está achando ali 50%, e isso não está no radar, isso não está no radar de Uhum. ninguém, né? Então, quando eu falo de ter um caixa, e esse caixa, né? A geração do caixa ele ser robusto o suficiente para que as companhias possam, né, passar por esses momentos que muitas vezes, né, Marcelo, não tá na mão. Você não tem isso. Por mais que você tenha visão de médio prazo, olhando tendência, uma série de coisas, mas tem situações externas que chegam e que estão fora daquele contexto que você tinha planejado e visualizado, e você, opa, e o que eu faço agora? Né? Então, acho que ter isso, né, e principalmente por esses altos e baixos que a gente tem o tempo inteiro, né, ter isso de maneira muito assegurada, né, é importante para que a gente possa ter a manutenção, né, dos negócios e aí seguir, né, seguir buscando crescimento, né. Então essa execução, né, vendas igual a margem, né. Venda tem que ser igual a margem, né, Marcelo? Eu para mim não vejo nada diferente disso, né. Esse negócio de vamos vender porque a gente vai ganhar muito market share, a gente vai ser isso, vai ser aquilo, isso até pode, mas isso você tem que ter começo e fim e ter realmente clareza se faz sentido, né? Então, acho que ter a clareza do negócio, ter clareza onde você quer chegar e saber que tem situações que acontecem e que não estão nas nossas mãos, não adianta, não existe mulheres maravilhas, super-homens, né? Que muitas vezes a gente se acha, né? A gente vai resolver tudo, a gente vai passar por tudo, e tem situações que realmente chegam e você fala, opa, nem o melhor super-herói vai conseguir é, ganhar essa batalha, né? Sim, sim. E quando você começa a falar sobre a geração de caixa, eu acho que é também um processo educativo, né, Sérgio? Porque as pessoas elas têm muita dificuldade, e aí eu estou incluindo até níveis gerenciais, e às vezes diretores, né? Você que está no presidência e conselho sabe disso. De que essa educação, por mais MBA que a pessoa tenha feito e tudo mais, essa gestão da geração de caixa, do capital de giro operacional, ela não é muito clara, porque de fato é um assunto complexo, ele não é simples, ele não é uma conta de somar e diminuir, ele vai muito além disso. E a velocidade dos ciclos não é uma velocidade homogênea. Você tem coisas que andam rápido, tem outras coisas que andam devagar, e ambas impactam essa estabilidade, né, do capital de giro operacional. Então, como é que você trata esse tema de educação? Porque para as pessoas se envolverem e terem uma execução geradora de caixa, elas têm que entender o que é geração de caixa, que não é vendas. Que não é vendas. Então, é uma outra coisa. Então, como é que você faz? Porque no turnaround, isso é fundamental. Eu estou concordando com você, é um dos 4 pilares, sim. Marcelo, tem até o exemplo que aconteceu há poucos dias atrás, até no mês de dezembro, antes do Natal, em um dos projetos que eu estou, mas isso acontece de maneira recorrente ao longo de toda a trajetória, né? Então, a gente estava vendo ali um investimento, né, para ser feito, e um diretor vira para mim em um determinado momento, ali na mesa, na reunião, discutindo uma série de coisas, e fala assim, não, e agora? Vou dar aqui qualquer número hipotético. Aqui é 100. E se a gente gerar 100 de vendas, olha lá, isso tá pago. Ó.
Eu falo, como é que é? Gerou 100 de vendas? Falo, não. Qual é a margem? Qual é a margem de contribuição? Dependendo da situação ou do projeto, qual é o EBITDA? Então, a sua pergunta, a resposta é: eu tenho tido, e ao longo da carreira, sentar, muitas vezes, ou um flip chart, ou um quadro, ou um pedaço de papel, e ir explicando. Muitas vezes, né? Que aqui a gente fatura 100, mas isso é receita bruta. Isso já começa. O que é receita bruta e o que é receita líquida? É que eu faturei 100, mas muitas vezes a líquida é 75, 80, depende muito do negócio. Então, existe realmente um desconhecimento, Marcelo, grande nesse sentido. E por incrível que pareça, né, as instituições, né, educativas nesse sentido, mesmo o cidadão, ela as pessoas não têm essa clareza, a grande maioria, e você tem que realmente ser muito didático, né? Então você tem que ser didático realmente pegar na mão mesmo. Então, isso aqui é receita, menos imposto, a receita líquida, menos o CPV, a margem, tal, tal, tal. Tá, isso, então, não é 5 meses. Isso aqui é 5 anos. Muda completamente, porque o que sobra versus o capital investido, tal. Olha aqui o que a gente está falando de retorno disso que você está propondo. Faz sentido essa proposta ou essa proposta? Este projeto ou o que a gente faz primeiro, né? Qual é a escolha? Porque escolhas são diárias, né? Então, por isso que eu sempre falo, você tem lá o inventário de projetos e de iniciativas e quais as que você escolhe. E eu sempre falo, e se eu posso, né? E eu sempre recomendo, comecem as que mudam o ponteiro. As que mudam o ponteiro do negócio. Que com isso você cria fôlego, você engaja. No caso dos acionistas, você gera confiança para você ir para o segundo, para o terceiro, para o Perfeito, quarto, e assim você perfeito. dá sequência. Perfeito. Eu acho que esse processo de geração do crescimento, né, de construção do crescimento, eu concordo que é feito de pequenas vitórias iniciais e que tem que estar inserido dentro de um contexto de velocidade. Nós, seres humanos, a gente até aprende a esperar depois de ter vencido algumas coisas. Mas se a gente começa esperando, a gente tem muita dificuldade de continuar acreditando. A gente tem muita dificuldade. Então, a primeira rodada, a segunda rodada, eu acho que o líder tem que ter essa disciplina que você está trazendo, de que ele não vai entrar em qualquer batalha. Ele vai escolher a batalha, não é a batalha que traz mais resultado, mas é a batalha que traz resultado mais rápido. É a batalha que vai financiar as próximas com confiança. A gente às vezes esquece, a gente na nossa cabeça fala, tem um plano aqui, vai dar tudo certo. Primeiro que não dá, né? Primeiro que, infelizmente, vão vir imprevistos e a gente vai ter altos e baixos para começar. E quando vier ao baixo, se eu não tenho lá um conjunto de depósitos de confiança, se eu não tenho lá um conjunto de vitórias, puxa, mas ele já fez isso certo, ele já fez aquilo certo, enfim, não tiver isso que você trouxe, dificilmente você vai durar muito tempo na sua cadeira. Essa é a verdade. Exatamente, Marcelo, exatamente. Eu acho que é isso. Você tem que ter essa disciplina, né? E esse mapa, né? Aqui, de como você vai fazendo isso, né? E orientando o time. E é muito gostoso e muito legal, Marcelo, que depois de algum tempo, né? E conforme você vai criando essa relação com as pessoas, né? E com o time, aquilo vai entrando de maneira automática e é muito bacana, né? Sempre falo, né? E acho que a outra coisa gostosa da nossa jornada, que para mim é muito gratificante, né? É que se você me perguntar hoje qual era o desafio numérico lá de uma Kellogg, de uma Marilã, de algumas situações que eu vivi, eu não vou lembrar mais. Se era X milhões, X bilhões, X reais, tanto de margem, mas eu lembro, né? Lembro e faço questão de algumas pessoas com quem eu passei, superei, ou aprendemos, erramos juntos cada situação. Acho que essa é outra coisa aqui, né? Que se
eu posso, né, aqui compartilhar com todos. Eu acho que ter sempre em mente isso, né? Você não vai mais lembrar se era 10 ou 20, mas você vai lembrar com quem você passou as situações, né? Então, acho que tem que ter isso interno, tem que ter essa vontade genuína, né, de estar, de compartilhar com as pessoas, né? Então, e outra, né? Eu acho que, e eu agora, eu principalmente nesse momento de vida e carreira, o que eu quero mais é dar palco, né, para quem está chegando, né? Eu acho que esse é o ponto, né? De você ver as pessoas, né, crescendo, assumindo responsabilidades, fazendo acontecer. Eu acho que isso é o mais bacana em tudo isso, né? Então, eu acho que essas são as histórias que eu quero também, né? Daqui para frente começar a colecionar, né? Quem que eu estou Perfeito. dando palco, quem é que eu estou realmente ajudando a crescer, né? Então, acho que isso é e recordando de quem me ajudou e me ensinou tanto, né? E que juntos erramos e aprendemos ao longo de toda a trajetória, né? Excelente, excelente. Isso que você traz fala muito com o momento, né, que a gente vive de, de sermos conselheiros e de sermos conselheiros dos líderes, dos heróis que vão conduzir as batalhas. Sejam diretores, sejam presidentes, sejam gerentes, que são os líderes que estão ali para conduzir as batalhas. Então, quando eu vejo o fluxo, né, do método que você trouxe, que você tem vivido e tem aplicado, que eu gostei muito, a gente, né, concorda e apoia, é muito bacana ver que o líder verdadeiro, ele é, de uma forma geral, ele é o conselheiro, ele é o camarada que não quer ir lá na frente no jogo, ele não quer fazer o gol. Ele é o técnico, ele quer organizar, ele quer orientar o time como o time que ele, né, lidera, para que o artilheiro faça o gol, às vezes o zagueiro vai fazer gol, né? A gente teve várias situações agora nesse último campeonato onde os zagueiros fizeram gols. E dentro dessa jornada você vê que cada um, né, mesmo que seja da produção, ele é responsável por gols também. Não é só o artilheiro, não é só o centroavante de vendas que é responsável por gols. Então, o técnico, nós que estamos liderando as organizações, ele tem que ter essa clareza de que tem que dar oportunidade para movimentações. Em determinado momento, vai cobrar um escanteio. Então, quem vai à frente agora é a fábrica, né? Quem vai à frente agora é o pessoal de trade, quem vai à frente, então, tem essa jornada nossa e essa clareza de servir e essa clareza de orientar, e eu vou insistir, orientar por meio de processos. Óbvio, sempre tem uma educação, sempre tem transmissão do conceito, como a gente estava falando de capital de giro operacional, de geração de gastos, mas o processo, de fato, é a grande alavanca de mudança e de crescimento, são os processos. Muito bom, Marcelo, é exatamente isso. Eu acho que não, o que eu sempre digo, não aprendi a fazer diferente e acredito muito nesses 4 pilares. Volto a reforçar o que a gente falou lá no início, né? Sempre estando muito atento ao contexto e a cada projeto, né? Tem suas particularidades, né? Suas peculiaridades, né? Mas de maneira geral, esses 4 passos aplicados a cada negócio, a cada realidade, a probabilidade é altíssima de que no final a gente esteja aí gerando resultado, gerando melhores pessoas, melhores profissionais e um ecossistema positivo, né? Saudável, né? Para todos. Eu acho que esse é um ponto bem importante que eu acredito muito, né, Marcelo? Por isso que estou aqui compartilhando com você. Até E eu hoje, acho que com muito. pode E ao longo da história. E eu acho que você pode Desculpa. começar a concluir, né, a tua jornada, né, nesse episódio, colocando aquela frase inicial sobre o que afinal é um negócio, né? Exatamente, Marcelo. Bom, e aqui talvez aqui te agradecer, Marcelo, agradecer a oportunidade de poder estar aqui, né?
Foi incrível esses minutos aqui, acho que mais de 1 hora que a gente está juntos, de muito aprendizado, de muita troca. Eu espero que seja a primeira de muitas que virão aí pela frente. Conta comigo, né? E muito obrigado aí pela oportunidade. E deixar aqui, né? Conforme a gente fechou, conforme a gente abriu o nosso bate-papo, né? Fechar. O negócio dos negócios são as pessoas. Ontem, hoje e sempre, né? Então, acho que a gente não esquecer e não, em nenhum momento, por mais que a gente veja humanoides, né? Uma série de coisas acontecendo, a Sim. inteligência artificial que vai crescer, que vai nos ajudar e vai nos suportar em vários processos, vem para contribuir muito nesse sentido, toda a nossa nova era, essa era digital, mas a gente não esquecer que no centro são as pessoas, né, que são os consumidores, nas empresas são os nossos times, né, e vão ser sempre o negócio dos negócios, são e sempre serão as pessoas, Marcelo. E te agradecer imensamente poder começar o ano de 2026 aqui com você, nesse sentido aqui, aprendendo e podendo compartilhar um pouquinho aí desses anos aí de vivência em várias situações muito bacanas. Não sou eu que agradeço a tua presença, Sérgio, e todo esse aprendizado. Você sabe que ontem eu estava naquele debate, né, que a gente está construindo essa plataforma. Você, na verdade, você já está participando, porque como a gente preparou, né, o nosso podcast aqui, eu, em algumas ações, em alguns comentários que eu fiz ontem, eu estou reconhecendo da onde eu aprendi agora. Eu tinha esquecido. Puxa vida, aquilo que eu falei ontem, eu trouxe daqui, desse debate prévio do Sérgio, né? Com o Sérgio. E quero agradecer você que está nos assistindo, porque é um motivo, né, da gente estar aqui. Esse ano eu tenho um compromisso, um propósito de trazer mais episódios para vocês. A gente está muito concentrado em trazer pessoas que estão no topo das organizações, com ideias novas, ideias tradicionais que são esquecidas, ideias de sabedoria, ideias que você pode executar e transformar o teu negócio, transformar a tua carreira para muito melhor. Então, quero desejar a todos um feliz 2016, né? Primeiro episódio deste ano, e sucesso para vocês e bons negócios. Aqui na Rumo a gente sempre repete: ninguém cresce sozinho.